Boa noite, gente. Uma alegria muito grande para mim estar aqui nesta noite. Trago o abraço da nossa comunidade, da Meuc de Blumenau a vocês. A gente vê as fotos que o Jorge posta, a gente fica imaginando como é que é, de que maneira é a comunidade, né? A gente pensa com muito carinho, com muita alegria que esse trabalho está começando aqui. A comunidade de Blumenau, ela tem um carinho muito grande, especialmente por comunidades que estão começando. A comunidade de Concórdia, ela é fruto da dedicação da comunidade de Blumenau. E quando a gente soube aqui de Chapecó, a gente queria se envolver também, porque a gente aposta muito nisso. Uma igreja que planta uma igreja. E a gente tem um carinho muito grande aí por este querido casal, parceirão também aí. Jorge, a gente tem uma história muito bonita, né? Um dia a gente foi andar de bicicleta, eu falei, Jorge, eu tenho um atalho, venha comigo, bem tranquilo. E o Jorge caiu um tombaço, até hoje ele tem marcas dessa história, diz a lenda de que desde lá nunca mais andou de bicicleta, né? Não sei se é verdade. Jorge, esse espaço aqui é bom? É aqui mesmo que se fica? Tá bom? Então tá bom, tem que perguntar. Muito bem, só vou abrir aqui as minhas coisinhas. Muito bem, gente, né? Vocês estão aí trabalhando aqui na comunidade? Este tema é esperança, não é? Esperança, tem trabalhado um pouco, né? Esperança não, na verdade, o tema muita calma nesta alma. Muita calma nesta alma. Vocês trabalharam já 3 encontros aí. A primeira delas foi quando busco ser valorizado. A gente tem que entender que Jesus Cristo é aquele que supre o nosso vazio, a nossa necessidade interior. Vocês trabalharam aqui também muita calma nessa alma quando busco ser, quando lido com pessoas difíceis. Como é importante ter calma, né? Quando a gente lida com pessoas difíceis, especialmente a gente mesmo. Muita calma nessa alma quando estou em situações descontroladas. Momentos difíceis onde nós precisamos de calma. E nesta noite a gente quer trabalhar deste assunto. Muita calma nesta alma quando perco a esperança. Para você, quando a gente fala a palavra esperança, o que vem à sua mente? Muita coisa vem à nossa mente, mas na minha mente, quando o Jorge falou do tema esperança, eu lembrei deste vídeo. Dá para colocar o vídeo aí? Vamos abrir as portas da esperança! Mas você é o Rubens, você é o Rubens. Sou o Rubens. Você é o Rubens. Da firma Eletrônica Santana, prazer, Muito Luciano. bem, vocês são dois parentes. Ô, pera aí! Ei, já desmontou meu microfone. Você vai dar esse aparelho de som. Qual é a marca desse aparelho? Esse aparelho é um CCE. É da CCE. CCE. Vai dar o aparelho de som, vai dar os alto-falantes e vai dar um disco. Quem lembra desse programa que tinha aí no SBT antigamente? Quem lembra? Porta da Esperança. Como é que o Silvio Santos dizia? Vamos abrir a Porta da Esperança. Era um programa que as pessoas mandavam uma carta e nessa carta ele colocava um sonho. Um sonho, o meu sonho é ganhar isso ou ganhar aquilo. E a pessoa então ficava lá e o Silvio Santos fazia aí um grande enredo para gerar ansiedade, né, nas pessoas. E tudo estava de alguma maneira movido por essa expectativa do que aconteceria quando abrissem as portas. A esperança de que de repente, quando abrisse a porta, o seu sonho se realizasse. As pessoas tinham essa expectativa de um dia, de repente, atrás dessa porta, o meu sonho, a minha esperança se realizasse. Às vezes, a expectativa era correspondida. A pessoa ganhava aquilo que sonhava, esperava, pensava, ai que legal. Mas muitas vezes, havia muita decepção. Porque tudo aquilo que esperava, que sonhava, não acontecia. E aquele momento, ao invés de ser um momento alegre, era um momento triste. Isso tem tudo a ver com a nossa vida. A esperança é muito marcada por expectativas. A gente tem esperanças em relação à nossa vida familiar. A gente tem esperanças e expectativas em relação ao nosso casamento. A gente tem esperança de que de repente o filho se comporte de uma maneira específica, a esposa, o marido.
patrão. A gente tem várias áreas da nossa vida onde esta expectativa, esta esperança é alimentada. Ela geralmente está relacionada aos nossos relacionamentos. Ela também está relacionada a acontecimentos. Quantos acontecimentos surgem na nossa vida? Alguns deles alimentam a nossa esperança, outros acabam com qualquer tipo de esperança. E a perda da esperança, ela nos leva a algumas reações. Diante da perda da esperança, a gente é claramente colocado diante de uma situação de frustração. Poxa, eu esperei tanto por isso, isso não aconteceu. Outros são levados à indiferença. Esperei tanto por isso, nunca aconteceu, então agora para mim tanto faz. Outras pessoas, diante da frustração, da esperança, elas são levados à desistência. Eu vou desistir de tudo, porque o que adianta esperar por algo que não vai acontecer? Na Bíblia tem uma história de dois amigos que vivenciaram situações, acontecimentos que pareciam que iriam sepultar a esperança deles. E eles estão agindo de uma maneira que a gente vai poder olhar e refletir um pouco sobre a nossa vida. Eu vou explicar um pouquinho quem são estes homens e o que está acontecendo aqui. Jesus Cristo veio a esse mundo, fez um grupo de discípulos, ensinou o Evangelho e falou de um projeto que Deus tinha para a vida deles. Quando no meio do percurso, Jesus Cristo é preso. O Senhor, o Salvador, o Todo-Poderoso que veio ajudar a gente diante da opressão do Império Romano, aquele que tem palavras de vida, que veio nos ajudar, esse cara agora foi preso. Parece que então que as coisas estavam ruindo. Pedro nega Jesus, acontece toda aquela história, e o pior acontece, ele é morto, ele morre na cruz. Por mais que a gente saiba hoje que Jesus ressuscitou, para aquelas pessoas, a morte de Cristo era o sepultamento de qualquer esperança. O que eles tinham eram sonhos, eram projetos, eram expectativas que o próprio Cristo colocou, e agora com a morte, a esperança havia ido embora. E eles pensaram, o que nós vamos fazer ainda aqui? O cara que nos disse essas coisas foi embora, morreu, e agora não tem mais nada, então a gente vai voltar para casa. E eles voltam para casa. E este voltar para casa era o sinal completo de desistência. Havia frustração, havia esse sentimento justamente de expectativa quebrada, e ao mesmo tempo agora tanto faz. Eu vou voltar porque acabou tudo. O texto está projetado, a gente vai olhar aí, Lucas capítulo 24, versículos 13 em diante. Lá diz assim, esses textos aqui, né? Lucas 24, 13, 19, 25, 26, 30, 32. Eu fiz alguns blocos porque é um texto um pouquinho extenso. Se você tem a sua Bíblia, pode acompanhar junto. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido, ou seja, Jesus Cristo havia morrido, o sonho havia acabado, então agora a gente vai embora. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo, ou seja, eles desistiram, estão voltando para casa, e quem começa a caminhar do lado deles? Jesus. Mas eles não reconhecem que é Jesus. Jesus lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Ou seja, você está por fora, cara. Que planeta você vive? Você estava em Jerusalém e não sabe o que aconteceu. E fico pensando em Jesus assim, né? E é interessante que Jesus até parece que tem um senso de humor. Ele fala assim, que coisas aconteceram? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo. Ele lhes disse, e eles na verdade eles vão revelando nesse texto tudo o que aconteceu em Jerusalém. E Jesus ouve pacientemente
que ele foi entregue aos soldados, que morreu, parará, 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 até que Jesus chega neste ponto. Ele lhes disse: como vocês custam a entender, como vocês são lerdos, e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Jesus começa a relembrar eles de tudo aquilo que ele mesmo já havia dito antes para eles. Ele disse que iria morrer. Os profetas diziam já que Cristo precisava ser entregue pelos pecados deles. Mas aquele momento era tão difícil, tão complicado, que eles não conseguiam lembrar. Quando estavam à mesa, então eles pediram para Jesus chegar numa casa, ficar com eles lá. Então, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo em nossos corações, dentro de nós, enquanto ele falava no caminho e nos expunha as Escrituras? No final da história, eles percebem que é Jesus. Então, rapidamente, eles estão indo embora, desistindo de tudo. Jesus se aproxima deles, mas eles não enxergam Jesus. E começam a relatar para Jesus tudo o que aconteceu. Até o ponto de Jesus chegar para eles dizerem assim: como é que vocês são lerdos, hein? Jesus parte o pão e eles percebem que é Jesus. E o texto nos diz que eles voltam para Jerusalém. De Jerusalém eles tinham vindo por um sinal de desistência. Agora eles voltam para Jerusalém porque eles entenderam que aquilo que aconteceu realmente era para acontecer. Primeira questão importante desse texto: aqueles discípulos de Emaús estavam por dentro das notícias. Você percebe que eles estão bem informados, sabe de tudo o que aconteceu. E aí o texto nos diz que eles inclusive relatam detalhes para Jesus, daquilo que estava acontecendo. Quando eles se deparam com Jesus, eles ficam quase que revoltados. Algo inadmissível, como é que esse cara está por fora dos fatos? Como é que ele não sabe do que está acontecendo? Ele ainda tem a coragem de perguntar para a gente o que aconteceu. Onde você vive, cara? Que planeta você vive? Você não está por dentro das notícias. Você não está por dentro daquilo que aconteceu. E eles vão de novo relatando o que aconteceu. Nazareno, profeta poderoso em palavras e obras. Morte e o sofrimento do seu Senhor. As frustrações, as expectativas. O testemunho que Jesus estava vivo, tudo aquilo que havia acontecido, e eles agora tentaram relatar tintim por tintim para Jesus, mas inconformados, como pode que ele não estava por dentro. Eu quero dizer para você que muitas vezes nós procuramos a esperança nas notícias. Quantas e quantas vezes a gente está numa situação e de repente uma pessoa chega e você fala: tu viu o que aconteceu não sei aonde? Aonde? Aí, mas tu não sabe o que aconteceu. E a gente vai espalhando uma informação bombástica, um negócio que está acontecendo, e a gente fica quase que inconformado quando alguém está por fora de alguma coisa. Às vezes tem uma pessoa que está de boa, está calma, está tranquila, tudo certo. E a pessoa: como é que tu pode estar calmo? Por quê? Não, tu não soube o que aconteceu. E a gente vai falando do que acontece, as notícias estão à nossa volta. A gente tem hoje uma vantagem e uma desvantagem, que é estar por dentro de tudo o que acontece conosco. Quem sabe do que aconteceu em Marrocos? Aconteceu um terremoto em Marrocos. No Rio Grande do Sul, recentemente, aconteceu uma enchente. O que aconteceu lá no Oriente? Aconteceu um grande furacão, Daniel, lá na região da Líbia. Morreu um monte de gente. E as notícias vão nos abalando. As notícias vão nos pegando e vão nos deixando desestabilizados. E uma pessoa vem e diz: a coisa vai piorar e a coisa está complicada. Eu quero dizer para você que não é ruim você estar informado. Mas geralmente o foco da notícia é a tragédia. O foco da notícia é dizer assim: não tem o que fazer. Eles estavam por dentro das notícias. E eu percebo que de alguma maneira parece que a gente procura nas notícias algo para alimentar a nossa esperança.
Parece que de manhã cedo a gente acorda e pensa, vamos ver o noticiário para ver se o nosso dia vai ser bom ou se o nosso dia vai ser ruim. Comece o seu dia muito bem informado, e é ótimo, né? Você saber do que está acontecendo, mas me parece que a gente parece que procura nas notícias a razão da nossa esperança. A gente espera que o jornal vai nos revelar dias melhores. E todo dia nós colocamos a expectativa nisso. Só que nós não percebemos que, como aqueles discípulos de Emaús, podemos estar por dentro de notícias que acontecem ao nosso redor, mas podemos perder a percepção da maior das notícias. Esse autor chamado Julian Fuchs disse um tempo atrás, num artigo, algo muito interessante. Ele diz assim: ouço dos amigos, dos parentes, esse artigo saiu na época da pandemia. Ouço dos amigos, dos parentes, ouço dos desconhecidos que me alcançam em vídeos cômicos e melancólicos, isolados em quarentena. O tempo parou e se recusa a exercer o seu efeito. As horas se repetem, indistinguíveis, indiferentes, e revelam a sua absoluta inutilidade, dispostas apenas ao cortejo de nossas tragédias. As notícias interminavelmente tristes somam-se à impotência, o temor, o tédio, o desalento, e assim vão produzindo algo como um inchaço do presente, que ofusca até mesmo um passado mais próximo e parece bloquear a vista do futuro. A gente vivenciou isso muito na pandemia, o inchaço do presente. Todo dia a gente acordava, né? Eu lembro, né? Será que a gente pode sair ou não pode sair de casa? Será que isso pode fazer ou não pode fazer? A gente esperava nas notícias lá de maneira muito mais clara a esperança para os nossos fatos. Só que a tragédia, o contato o tempo todo com a desgraça faz com que a gente esqueça do passado. Momentos difíceis, não é assim que a gente esquece que já teve dias bons. Tivemos dias bons no passado, mas quando a gente está justamente pulverizado ou quase que numa overdose do presente, a gente parece que não enxerga mais o que aconteceu no passado, e a gente também não consegue mais enxergar ou esperar alguma coisa boa para o futuro. E o que nos coloca numa situação de indiferença, nos coloca numa situação de temor, de tédio e de desalento, e esta justamente era a realidade daqueles discípulos de Emaús. Estavam por dentro de toda a tragédia na época de Cristo, mas não conseguiram lembrar daquilo que Cristo havia dito antes. Eles vinham as notícias, mas estavam por fora da maior das notícias. Da maior das notícias. E é por isso que Jesus diz para eles: vocês são lerdos, vocês demoram para entender. E eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. O próprio Cristo estava andando do lado deles. E o texto é maravilhoso porque Jesus começa a relembrá-los de tudo o que aconteceu, e ele para do lado deles e pergunta: o que vocês estão conversando? E de alguma maneira o texto vai nos dizer que ele pergunta: por que vocês estão tristes? O Jesus, o qual que eles achavam que estava morto, que não tinha mais aquilo que pensar ou fazer em relação a isso, estava caminhando do lado deles. Talvez eles se perguntavam assim: Deus nos abandonou? Onde está Deus quando a gente mais precisa? E onde estava Ele? Do lado, caminhando com eles. A questão na nossa vida, meus queridos, não é se Deus está ou não está presente. A pergunta é: você percebe ou não a sua presença? A pergunta diante de uma tragédia, de uma falta de esperança, sempre é: onde está Deus? Mas a pergunta não é essa. A pergunta é: onde Ele está que eu não estou conseguindo enxergá-lo? Cristo caminhava com os discípulos de Emaús. E este é o mesmo Cristo ressuscitado que caminha comigo e com você. Ele está aí sentado na mesa do seu lado. Ele quer caminhar contigo, mas nós temos uma grande dificuldade de enxergá-lo. Jesus passa a relembrá-los das promessas. Jesus vai falando do que a Bíblia dizia para eles. E justamente Jesus queria dizer para eles que a questão não era esperar que as notícias iriam melhorar para que eles pudessem ter esperança, mas o desafio era enxergar
o ressuscitado, né? Então a questão não é encontrar o ressuscitado nas notícias, mas ver as notícias através do ressuscitado. Tudo aquilo que aconteceu com Jesus, ele disse que iria acontecer. Era necessário que acontecesse. Se eles lembrassem aquilo que Jesus havia dito que iria acontecer, eles veriam os fatos e diriam: Jesus disse que isso aconteceria. E a maneira como eles iriam lidar com aquela situação seria diferente. Ao invés de você procurar a esperança nesse mundo, a questão é você encontrar a Cristo. Porque é em Cristo e a partir de Jesus Cristo que nós temos uma visão diferente sobre este mundo. Mesmo que as coisas acontecerem e derem tudo errado na sua vida, mesmo que você estiver diante da morte, há promessas maravilhosas que nem a morte pode nos tirar. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 28 diz o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Quando você entende que Jesus está com você, e quando você entende essa palavra que Deus faz tudo para o bem daqueles que o amam, você começa a olhar diferente a vida. Você começa a entender aquele acidente, ou aquela situação que aconteceu com você, pelos olhos da fé, pelos olhos de Deus. Você não vai falar, ufa, que sorte. Você vai entender, poxa, o Senhor cuidou de mim. Você vai olhar diante de uma situação complicada lá no hospital, onde uma pessoa está diante de uma fase terminal. E você vai lembrar que em Cristo, até aquele momento, pode se tornar uma bênção para a família. Meu pai morreu em 2016 com câncer no pulmão. Ele morreu com 54 anos. Um homem muito jovem, complicado, uma história triste, foi muito difícil para a gente. Em um ano a gente descobriu o câncer e em um ano ele morreu. E talvez você tenha experiências na sua família de pessoas muito próximas, muito queridas, que aconteceu a mesma coisa. E o que você pode olhar para uma situação dessa e pensar: aonde está a esperança num cenário desse? Aonde está a esperança na vida de um homem que apenas viveu 54 anos? A presença de Deus foi tão maravilhosa, foi tão impactante, que aquele momento, por mais terrível que poderia ser, a gente experimentava a mão bondosa de Deus. Inclusive, quando meu pai morreu, a gente disse: Pai, obrigado que o meu pai pôde descansar. Quem escuta isso pensa: esse cara está louco? Como é que pode dizer obrigado, Senhor, que o meu pai morreu? Mas quando Deus está conosco, quando a gente enxerga a presença de Deus, até o momento mais sombrio da vida, Deus faz brilhar bênçãos. Deus faz coisas maravilhosas em momentos que a gente não tem ideia. Werner Wiese, um professor nosso da faculdade, disse o seguinte: na cruz do Gólgota, Cristo tomou sobre si toda a nossa desesperança, o nosso pecado, e o venceu. À margem disso, fora da cruz de Cristo ou fora de Cristo, não existe esperança que mereça ser chamada de esperança no sentido bíblico. Você já ouviu a frase: a esperança é a última que morre? Então, se ela é a última que morre, significa que ela morre, né? A Bíblia nos diz que Cristo é a nossa esperança. E Ele morreu, mas Ele ressuscitou. E porque Cristo ressuscitou, se você coloca a sua esperança em Cristo, você vai colocar em algo que é fundamental, em algo que é persistente e persiste ao longo da história, e nem a morte pode tirá-la de mim e de você. A questão não é encontrar a esperança nas notícias, mas a questão é olhar as notícias a partir de Cristo, a partir da esperança que a gente tem no Senhor. Então a gente olha os fatos, a gente olha as situações e as tragédias, e a gente pode dizer: eu posso acordar hoje de manhã, eu posso ir para o meu trabalho, eu posso enfrentar a situação que eu estou para enfrentar, porque Deus está caminhando comigo. Ele está o tempo todo perguntando para você: por que você está triste? Por que você está nessa situação? Ele tem um extremo interesse em participar da minha e da sua vida. Você não precisa caminhar sozinho.
Você não precisa fazer como esses discípulos a caminho de Emaús e dizer assim, vou desistir, vou abandonar o barco e vou embora. E mesmo que você desista, e mesmo que talvez você esteja num caminho de desistência, Jesus Cristo vai seguir você até você chegar em casa, porque Ele quer caminhar contigo. E não por último, eu acho muito especial que Jesus quer que aqueles discípulos estejam por dentro. Ele poderia dizer assim, eu falei tanto para esse pessoal, expliquei tanto que eu iria morrer na cruz, que eu precisava acontecer isso, mas eles não escutaram, tapado, lerdos eles, então vou abandonar, deixa eles viver a vida deles, eu vou procurar gente que está interessada. Jesus caminha com eles, eu fico pensando assim, Ele ouve atentamente aquilo que eles estavam dizendo, e olhando para o próprio Cristo que eles estavam dizendo que não estava mais ali, mas Ele tem uma paciência, um amor em escutar, sabe, nossa, não acredito, sabe, por que Ele quer isso? Porque Ele quer se revelar, porque a gente é lerdo, a gente não vê, a gente acha que dá tudo perdido, não vai dar nada certo, e Jesus se aproxima, nos lembra de uma palavra, nos lembra de uma promessa, e a gente pode ter o coração aquecido, o nosso coração começa a pegar fogo, mas ele não acontece de maneira mística, alternativa. O texto nos diz que quando ele começou a expor as Escrituras, quando ele começou a falar da palavra de Deus, da Bíblia, é que o coração deles começou a aquecer. E esse coração começando a aquecer, sabe quando você está assim, numa situação complicada e alguém fala um negócio e você fica arrepiado, emocionado assim? É mais ou menos o que acontece com eles. Eles estão indiferentes, eles desistiram de tudo e nada do que pudesse falar não aquecia mais o seu coração, o coração estava gelado, estava sem sentimento nenhum. E ao momento que Jesus começa a falar da sua palavra, quando Ele reparte o pão, eles sentem o coração queimando e começam a perceber que aquele que está do lado deles não é um estranho, mas é o próprio Cristo. E o texto nos diz que Ele some da vista deles, porque Cristo estava aqui ressuscitado. E acontece esse episódio onde Cristo surge simplesmente nas situações. E eles fazem o quê? Eles vão para Jerusalém. E voltar para Jerusalém significa que a gente tem esperança, que a gente pode voltar para lá, que a gente pode seguir em frente. Jesus está aqui comigo e com você, mas Ele precisa ser reconhecido, recebido e percebido. Jesus precisa ser reconhecido, recebido e percebido. Foi na exposição da palavra de Deus que eles recuperaram a esperança. Então, se você perdeu a sua esperança, o lugar para você olhar não é para os noticiários, não é para o Facebook ou para o Instagram, mas é olhar para Jesus. E através da sua palavra, você pode ser restaurado, você pode ser trabalhado, e é algo muito especial que acontece quando a gente encontra a Cristo, quando a gente entendeu que Cristo é a razão da nossa esperança. O passado encontra sentido. O passado, aquilo que você viveu. Quantas coisas a gente vive na nossa vida, não é mesmo? Quanta coisa você já viveu até aqui na sua vida? Só coisa boa? Deu tudo certo? Falei do luto na minha família, do meu pai, poxa, que não conheceu a minha segunda filha. Não conheceu, e eu lembro que teve um momento que eu gosto de fazer entalhe em madeira, e eu comprei uma mesa de marcenaria, que era o sonho meu e do meu pai. Eu lembro até hoje que quando eu comprei a mesa, meu pai já era falecido, eu peguei o telefone para fazer o quê? Para ligar para o meu pai. Nossa, então quando eu olho para o passado assim, me dá uma dor no meu coração, de pensar que o meu pai já faleceu. Mas por causa de Jesus, eu tenho esperança que um dia eu vou encontrar o meu pai na eternidade. O presente, a minha vida, nem sempre dá tudo certo. Há momentos que eu e a minha esposa, a gente tem um tempo muito legal junto. E há momentos que tem briga lá em casa.
Missionário também briga com a esposa, fica sem se conversar, um vira para lá, outro vira para cá, é aquele negócio. As filhas não obedecem como você gostaria, a gente fica com raiva, a gente perde a cabeça. Mas porque o Senhor é a minha esperança, eu sei que essa situação que está acontecendo pode mudar. Não apenas o passado e o presente encontram sentido, mas também o futuro. Muita gente, o que vai ser do nosso país? O que vai ser da economia? Tantas coisas rondaram os nossos corações. Se o Senhor é a nossa esperança, não importa o que aconteça, temos algo suficiente para nos sustentar. O que fazer quando a esperança vai embora ou quando a gente perde ela? Volte para Jesus. Neste momento, Ele quer falar com você. Eu te convido para te fechar os teus olhos, para a gente falar com o nosso Deus. Talvez você tenha algo que aconteceu com você. Talvez tenha algo que está acontecendo com você e que você não tem mais esperança. Talvez em relação a um relacionamento com alguém, ou talvez diante de um acontecimento na sua vida que você pensa que não tem mais o que fazer. Jesus Cristo está caminhando. Tem uma música que eu gosto muito, que é antiga, que diz que Cristo vai hoje passar. Não é, Arno? Cristo vai hoje passar. Ele está passando aqui. Vamos orar. Querido amado Deus, Tu sabes e conheces muito bem o nosso mundo, Senhor. Que as notícias que chegam a nós, geralmente são as notícias piores, Senhor. As mais complicadas. Aquelas que nos deixam no chão muitas vezes, Senhor. Sejam em relação a questões que acontecem longe de nós, como também como aquelas que acontecem perto de nós, Senhor. E não é poucas vezes, ó Senhor, que nós acordamos e olhamos para o mundo com desesperança, Senhor. Com tristeza, com vontade de desistir do trabalho, com vontade de desistir da família, Senhor. Com vontade de desistir de tantas coisas que a gente não tem mais esperança, Senhor. Obrigado por esta palavra tão preciosa, Senhor. Que Tu tens paciência para conosco. Obrigado que Tu desejas acender o nosso coração, Senhor. Tu desejas nos dar esperança, Senhor. Por isso nos ajude, Senhor, a Te enxergar ao nosso lado. Nos ajude a perceber a Tua presença no nosso lado, que caminha cada dia conosco, Senhor. Que através do Senhor Jesus Cristo, Tu venhas a aquecer o nosso coração, Senhor. Talvez neste momento estejamos bem, mas Tu sabes do futuro, do que nos reserva, Senhor. Faça com que a nossa esperança em Ti seja tão firme, que não importa o que aconteça, possamos ser fortalecidos e amparados por Ti, Senhor. Eu quero orar por esta comunidade tão especial que está começando aqui em Chapecó, Senhor. Pela história tão bonita que Tu tens feito aqui, Senhor. Alimenta a esperança dessa querida comunidade, Senhor, para que possam permanecer, persistir, Senhor, para que a Tua obra possa continuar e muitas pessoas venham a Te conhecer através desta querida comunidade, Senhor. Abençoe e guarde a cada um, Senhor, e Tu possas nos guardar e nos conduzir. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Eu tenho 2 recados rápidos para você que tem acompanhado as nossas mensagens. Primeiro, eu queria muito te encorajar, se for possível, a você participar dos nossos encontros presenciais. É uma forma de nós podermos nos conhecer e de você poder aprender ainda mais com a gente. Segundo recado, se você deseja contribuir financeiramente com a nossa comunidade, todos os nossos dados bancários estão aparecendo agora na sua tela. Essa é uma forma importante de você nos ajudar a espalhar ainda mais a mensagem de Jesus para fazer a diferença no coração de ainda mais pessoas. Pense nisso. Até a próxima!